dependa de Deus em 2021, tá bem? Dependa de Deus em 2021. Então há uma viva esperança. Vocês vão ver eu falar sobre isso aqui, mas que também Israel espera isso. E por isso que eu cheguei a comentar isso para os irmãos também da Santa Ceia, né, que Israel não desperdiça o pão, eles não jogam o pão no lixo. Eu vejo nós brasileiros, até nós às vezes na nossa casa, às vezes a gente joga o pão, né, porque está na mesa lá, jogou o pão no lixo, né? E eles não fazem isso. Como a pastora Anne ministrou Santa Ceia, que Jesus disse: este é meu corpo que é dado por vós. Quando então Deus também alimentou o povo do deserto, ele disse que o pão que desceu do céu, aquele maná, e ele também disse: eu sou o pão que desceu do céu, né? Quem de mim se alimenta, por meio de mim viverá. Então é uma mensagem simples, mas que diz: dependa de Deus em 2021, irmãos, porque olha só, nós estamos saindo agora de um tempo difícil, ainda estamos no meio da luta e da guerra, mas eu quero ler alguns textos aqui para nós, ou primeiro um texto que eu quero basear então essa mensagem. Quero ler também outros textos, eu sei que vai te abençoar muito. Eu quero que vocês abram seus corações e vocês também falem para as pessoas que não estão aqui, né, sobre o que você ouviu nesta noite, tá bem? Então 1 Samuel capítulo 17 e versículo 37, tá? Então olha só, o versículo 37, quando Davi estava ali se preparando para enfrentar Golias, né? Você vê que Golias havia afrontado todo o exército do Senhor, e todo o exército se acovardou, se amedrontou, e não queria e não podia enfrentar Golias. Mas a hora que Davi disse, no versículo 37 de 1 Samuel 17, disse mais Davi relatando isso ao rei Saul, ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Entendeu, queridos? Então Davi relatando, Davi, ele era um homem muito novo. A Bíblia não diz que ele era pequenininho, nenhum canto diz que era pequeno. É porque Davi era baixinho. Davi não era baixinho, a Bíblia não diz que ele era muito novo, mas ele era um grande guerreiro. Ele não era pequeno, ele foi um grande guerreiro, Davi, né? Um grande guerreiro, e um dos melhores guerreiros que já se levantou Israel. Então ele era muito novo, muito jovem. E ele disse então, olha só, veja bem, queridos, eu posso ver aqui Davi então declarando: olha, rei Saul, você acha que eu não dou conta de vencer esse gigante? Falou: teu servo, ele me livrou quando eu cuidava das ovelhas do meu pai lá no campo. Um leão e urso vieram, cada um de uma vez, ou um de cada vez, tentaram matar e devorar as pequenas ovelhas que eu estava cuidando, e eu, pelo poder do Senhor, eu agarrei o leão nas suas barbas, eu matei também o urso, e o Senhor também vai me livrar desse filisteu. Irmão, o filisteu tinha quase 3 metros de altura, né? Davi talvez tinha 1,60 m, talvez 1 metro, um pouco mais, não se sabe o tamanho dele, mas para um homem que tinha o dobro do seu tamanho, né? Muito maior. E como a Bíblia relata que ele era guerreiro desde a sua mocidade, que sempre venceu nas batalhas. Então, meus amados, em 2021 é muito, muito, muito importante nós dependermos de Deus. Olha, nós estamos saindo, eu creio, de uma grande guerra, com uma grande epidemia. Nós iniciamos um novo ano, onde também há uma guerra política, viu, querido, onde os homens estão obcecados pelo poder. Nós vemos claramente a luta do mal contra o bem, está muito claro. O mundo se preparando para o anticristo, né? E o arrebatamento prestes a acontecer. Eu lembro que ainda eu estava ontem ainda digitando esta mensagem, eu acho que era meia-noite para 1 da manhã, e aí pensando sobre esse assunto, e verificando muito sobre isso. E como eu disse, eu estou muito atento, ouvindo mensagens e noticiários sobre do que está acontecendo.
E eu também queria lhe encorajar você também começar a fazer isso, começar a ver mensagem, começar a pesquisar um pouco mais profundamente, você entrar nas redes sociais e ver do que está havendo no mundo afora esses últimos dias. Então, é uma questão de urgência, meus amados, urgência. Precisamos depender de Deus em tudo mesmo, sabe, em tudo dependa de Deus, esse ano que nós estamos entrando agora, tá certo? Pastor, eu dependo de Deus, sim, eu sei, mas eu estou falando de uma coisa muito superior, mais profunda agora. Nós dependemos de Deus, tá bem? Então, primeiro, depender de Deus é em favor de nossas famílias. Isso aqui ainda é só a introdução, tá, queridos? Então, depender de Deus para nossas famílias. Eu estive esses dias no Paraná, nós fomos passar o Natal lá com a nossa família no Paraná, e olhando, irmãos, ver as pessoas mesmos, o que tem acontecido, caos, famílias, casamentos despedaçados, filhos para lá e para cá, né? Filho contra pai, pai contra filho. A gente vê muitos separados, muitos casamentos se separaram, traições. É incrível isso mesmo, viu, irmão? Desespero, enfermidade espalhada aqui no nosso Brasil mesmo. Eu fiquei pensativo sobre isso, e eu até comentei isso com a minha esposa sobre esse assunto, né? A gente então depender de Deus, porque até hoje, por exemplo, muitas famílias estão, alguns desejando, né, ter novos filhos, criar novos filhos, e também muitos nós vimos que não querem mais ter filhos, porque olhando como que está esses últimos dias, né? Eu lembro que nós falamos com a Zarel, nós temos 4 netos, né? 3 netos e uma neta. Então nós estamos vendo que parece que não teremos mais do que 4 netos, talvez teremos bisnetos, porque até nossos próprios filhos têm repensado muito sobre isso. A Zé disse: olha, Gildo, ter filhos agora, e aí agora está tão difícil criar os filhos em tudo que está acontecendo. De repente se manifesta o anticristo e da coisa, como que muitos vão poder lidar? E eu vejo muitos, porque muitos não impedem oração para nós. Ainda recebemos ontem, né, sobre, olha, ora com meu filho, porque está revoltado com o pai dele, está brigado, xingou muito o pai por essas questões. Então a gente vê, sabe, irmão, muito profundamente, sabe, realmente essa guerra do final, entendeu bem? Então por isso que eu senti de Deus, eu orei a Deus, Senhor, sobre depender de Deus para nossas famílias, sabe, querido? Quando eu me refiro de nós dependemos de Deus, nossa família, eu me refiro também a gente orar muito pela nossa família, né? Começar a orar mais pela nossa família, tirar tempo de jejum pelos nossos filhos. Como eu que tenho netos, eu tenho ainda a carga muito maior de não só orar pelos meus filhos, mas orar também pelos meus netos que estão se formando agora. Tenho uma neta bem pequenininha, outro neto pequenininho, mas tenho já os 2 netos que já estão entrando na adolescência. E também eu sinto de Deus na minha própria vida uma carga de orar também pelos meus familiares, incluindo todos os meus irmãos, minhas irmãs, todos os meus cunhados, minhas cunhadas. Tem ainda o meu sogro que ainda está vivo, orando toda pela família, olhando. Eu falei: Zélia, puxa, isso me deixou em crise esses dias, mas ainda não preocupado, mas muito alerta, né, para não mais brincar, e às vezes orar, não orar, mas orar muito mais, entendeu bem? Então, orar muito pela família. E outra coisa sabe, irmão, sabendo que o Senhor, Ele começou uma obra excelente nos nossos filhos, na nossa família, Ele vai completar. Filipenses 1,6, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipe, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu tenho mencionado para a vida dos meus filhos, né, dos meus irmãos, na vida dos meus cunhados, das minhas cunhadas, de todos, né, os meus sobrinhos também, sabendo que Deus começou. Eu lembro a minha mãe já está com Jesus, mas ela orou muito orou pela nossa família. Eu sei que ela sempre intercedeu pela nossa família. Eu tenho certeza que as orações da minha mãe, o Senhor tem atendido, mesmo que ela já está, né, com Jesus, mas as orações que ela levantou diante de Deus, elas permanecem diante das orações dela. Também eu lembrei, sempre falo isso para a pastora Zélia: olha, eu lembro que a sua mãe, eu conheço minha sogra, que era como uma mãe, a gente sempre se deu bem, nunca,
Essas piadas sobre sogra, muitas vezes é piada, mas aconteceu da vez que sogra e genro e nora não se deram bem, mas no nosso caso era diferente. Mas eu lembro que a minha sogra era uma mulher de Deus, tão santa que orava, irmão, orava. Aí eu falo, olha, certamente a minha sogra orou muito pelos seus filhos, pelos meus cunhados, minhas cunhadas. E eu tenho certeza que Deus atendeu as orações dela, mesmo que ela já está com o Senhor já há vários anos, né, pastor Zé, né? Quantos anos, meu bem? 10 anos que ela já partiu para o Senhor, né? As orações não foram esquecidas, meus amados. Eu estou lembrando do Senhor, tenho certeza, eu tenho orado, que o Senhor começou uma obra excelente na vida dos meus irmãos, na vida dos meus cunhados. Certamente o Senhor vai completar, porque aqui está escrito que uma obra excelente, irmão. Então por isso que eu decidi depender de Deus para a minha família. Eu quero também te encorajar você, depender de Deus esse ano novo pela sua família, tá bem? Colocar a tua dependência em Deus pela sua família. Mas lembre de que diz Filipenses, ainda que você veja seu filho não tão bem, mas você pode declarar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor começou uma obra excelente no meu filho, o Senhor vai completar esta obra excelente. Está escrito, irmãos, amém? Você depende de Deus disso. Se não é seu filho, mas é alguém da sua família, da sua casa, seja seu irmão, seu pai, seja sua tia, faz parte do seu oikos, lembra disso? Você pode depender de Deus pela sua palavra, né? E declarar, tá bem, queridos? Amém? Quando orar, você então declarar isso, depender de Deus. Segundo, você depender de Deus pelas suas finanças, pelas nossas finanças. Depender dele por causa do seu emprego, por exemplo, irmãos, sabendo que Deus é capaz de te dar o melhor. Se você está atrás de um emprego, de um trabalho, dependa de Deus, que Deus é o teu sustento. Ele não vai deixar o diabo tirar o seu sustento, né? Porque aqui e ali o diabo sempre quer roubar. É o maligno que é o ladrão que tenta roubar, irmão, nas suas finanças, nas nossas finanças. Tá certo? Então nós podemos depender de Deus, é claro, das nossas finanças, né? Realmente. Terceiro, você depender de Deus na sua saúde, na nossa saúde. Então, queridos, veja bem, depender de Deus de nossa saúde. É claro, temos muito cuidado e devemos ter cuidado realmente, né? Por exemplo, onde nós estamos, sempre cuidar de manter ainda a distância. Então não é hora, eu sei que nós somos casados, assim nós vamos se agarrando, mas ainda nós que ainda não somos muito, temos cuidado, porque nós cruzamos com muita gente onde nós estamos e nós sabemos que pode acontecer. Não é porque a gente não quer ser mal educado, mas a gente tem que ter o cuidado, viu? Tá certo, querido? Tá certo? Cuidado com isso. Mas também eu quero dizer para você, não tenha medo do Covid, não é para ter medo. É para ter cuidado, zelo, mas não ter medo. Tá bem? Não ter medo, não ficar com medo, desesperado, porque o medo abre as portas para o maligno, assim como a fé abre as portas para Deus operar, e o medo também abre as portas para que o maligno possa operar na vida da pessoa. Então, sobre essa saúde, eu peço a vocês que tomem cuidado, por favor, tá bem? Tenham cuidado, tá? Nós estamos como fosse do meio para frente, saindo dessa pandemia. As coisas ainda não se resolveram. Então todo cuidado é muito bom mesmo, né? Porque muitas pessoas têm se ceifado, né? Muitas esposas morreram, alguns maridos morreram, e a família ficaram desesperada, porque o diabo simplesmente o matou através dessa enfermidade. Entendeu? Então eu quero lhe pedir que vocês, quando estejam juntos, vocês ainda tenham, né? Ainda mantenham, porque nós brasileiros gostamos de abraçar, é o nosso jeito, né? E tal, mas ainda tenhamos cuidado. Olha, irmãos, outra coisa, também sabendo que Ele já levou as nossas enfermidades. É claro que Jesus levou nossa enfermidade, mas nós estamos diante do inimigo ativo aí, que Jesus disse, mas o ladrão veio somente para matar e roubar, destruir. Tudo é ação do inferno, irmãos, do inferno, tá bem? Do que está acontecendo, tá bem? Do que está acontecendo. Outra coisa, isso aqui tudo ainda é introdução.
Dependa de Deus na sua segurança pessoal, tá bem? Depender de Deus. Quando eu me refiro à segurança, o diabo não vai roubar seus bens. Eu tenho acompanhado aqui em Campo Grande vídeos, noticiários, como que tem aumentado, né, assalto com morte aqui em Campo Grande mesmo. Então, a gente depende de Deus, irmãos. Às vezes por causa de um celular, de um roubo, os bandidos têm matado as pessoas, porque a pessoa estava com o celular e ela tentou segurar para não entregar, e eles, né, mataram. Então, se alguém te abordar o celular, entregue. Deus pode dar o melhor depois do que tentar resistir. E muitas vezes a pessoa é pega de surpresa, né? Chegando sem esperar uma reação. Muita gente perdeu a vida por reagir. Não reagir para matar a pessoa ou retribuir, mas porque foram surpreendidos e né, segurou a coisa, ou segurou a bolsa. Porque, olha, irmãos, os bandidos eles só vêm com o objetivo de roubar. Eles não têm nada a perder mesmo, eles dizem. Então, para eles matar ou cair morto, é isso que eles vão esperar. Então, depender de Deus na nossa segurança pessoal. Por isso eu gosto de orar para a nossa casa, Deus guardar a nossa saída, guardar a nossa entrada. E muitas vezes eu percebi pessoas que roubaram as casas, porque tinha alguém vigiando, olhando, né, o movimento, entendeu, queridos? E os costumes de cada pessoa para poder entrar e invadir na casa. Amém? Então, depender de Deus para a nossa segurança pessoal, tá bem? Como depender de Deus, queridos? Tá? Como depender de Deus? Primeira coisa, creia que Ele está com você. Amém? Primeira coisa, creia que Deus está com você. Olha que disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e os do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a total dependência de Davi que ele tinha em Deus, irmãos. Por que Davi disse isso? Porque ele aprendeu a ser um homem que dependia de Deus. Ele disse: olha, se Deus me livrou das garras do leão e do urso, então Ele também vai me livrar das mãos desses filisteus. Então a primeira coisa, creia que Ele está com você, amém? Creia que Deus está com você. Olha que Ele próprio disse, em Hebreus 13:5, o autor de Hebreus, pelo poder do Espírito, escreveu, Hebreus 13:5, diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que você tem, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então creia que Deus está com você, creia que Ele está conosco. Você tem que acreditar, ter essa confiança. E você depende de Deus. Dependa de Deus. E eu quero repetir: dependa de Deus. Somente Ele pode te ajudar, me ajudar, nos ajudar. Só Ele é. Amém, queridos? Segundo, você não precisa ver como Deus vai fazer, mas crê. Não você precisa ver: eu quero ver, eu não estou vendo nada. Mas não importa se você não vê nada. Muitas vezes nós temos orado, jejuado, parece que a gente não vê nada, mas não importa ver, mas crê que Deus fará, amém, da forma que Ele fará, amém. Então você olhar, veja o que disse Davi, amém. Olha só, olha que Davi diz, em 1 Samuel, o capítulo 17, versículo 45, olha Davi porém disse ao filisteu: olha só, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Está bem, queridos? É impressionante, irmãos. Talvez Davi não tinha um plano, ele só confiava em Deus. Ele sabia disso: olha, eu enfrentei um leão e um urso, e o Senhor é comigo. Ele sabia, é comigo. Então, da forma com que Ele vai fazer, Ele vai me mostrar como fazer, né? E aí diz que ele pegou 5 pedras, né? Mas olha só, irmãos, apesar que Davi era um homem profissional, né? Na funda, né?
A funda é o mesmo que nós chamamos aqui, como é que chama aqui? Aqui no estilingue, né? Aqui também é estilingue? Né? Que dá um pelotaço, né? Mas Davi não estava confiando, se vê, no que ele sabia fazer. Porque Davi ainda estava iniciando, Davi ainda não era um guerreiro, né? Ele era um servo de Deus. Ele disse: você está vindo contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tá bem, queridos? Então, primeira coisa, creia que Ele está com você. Segundo, você não precisa ver de como Deus vai fazer. Mas eu quero te mostrar aqui 3 características, irmãos. Tá bem? De alguém que depende de Deus. Rapidinho aqui, eu já vou encerrar. O tempo está acabando, vai dar tempo de terminar aqui rapidinho. Então, 3 características de alguém que depende de Deus, tá? Ou 3 qualidades, ou 3 evidências de alguém que depende de Deus. Primeira coisa, ele confia em Deus. Então, uma pessoa que depende de Deus, ele confia em Deus. Olha aqui diz o Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. O salmista escreveu e disse: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ele falou assim: olha, uns confiam em cavalos e carro. Por que cavalos e carro? Porque naquela época havia carros de guerra, cavalos poderosos de guerra, e aí os guerreiros então confiavam nos seus cavalos de guerra, né, porque era armado, né, e onde eles passavam com lança, né, com flecha, e aí os carros, sabe como eles faziam os carros? Do lado das rodas tinha umas, como se fossem serras que rodavam, onde passava cortava no meio as pessoas, né, cortava outras carruagens. E eles de longe, né, os flecheiros flechavam, eles confiavam. Aí como disse o salmista, alguns confiam em carros e em cavalos poderosos. Falaram: nós confiamos em nosso Deus, né? Nós confiamos em nosso Deus. Então, a primeira qualidade de alguém que depende de Deus é que ele confia em Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, alguém que confia em Deus, ele não confia no seu próprio entendimento, na sua inteligência, ou ser intelectual ou não, mas ele confia no Senhor, né, porque ele depende de Deus. Então, a sua dependência está em Deus, e ele confia em Deus, que sabe que Deus é por ele, assim como Davi confiou em Deus, que ele confiou que Deus não deixaria ele perder, porque se ele, olha só, foi feita uma proposta por Golias: se aquele que vier contra mim, disse Golias, me vencer, nós seremos seus escravos, mas se eu vencer, todo Israel de vocês serão nossos escravos. Olha só, irmão, então estava em jogo ali uma nação inteira, um exército inteiro, né? Então Davi, ele precisava mesmo depender de Deus. Então ele confiou em Deus. Irmãos, eu posso ver a confiança de Davi, ele lá, né, aquela seriedade, e havia do lado o exército dos filisteus assistindo a batalha, e do outro lado o exército de Israel também na batalha. Você pode imaginar a tensão que havia, né? Golias talvez estava tão despreocupado, né, ali, né? Olha o tamanho da jamanta, né? E aí aquele pequenininho na sua frente, né? Talvez ele pensou assim: isso aqui vai ser sopa para mim, né? Esse moleque aqui eu vou pegar ele e quebrar no meio. Talvez estava tão confiante que ele venceria Davi. Só que Davi, sendo menor, ele não estava ali na sua confiança, nem na sua dependência, ele estava no Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? O Senhor disse: agindo eu, quem impedirá? Também a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você lembra que quando Eliseu estava lá em Samaria, né, lá nas proximidades de Samaria, não tão em Samaria, mas na sua casa, e eles estavam então ainda deitados, e aí o exército dos filisteus cercaram, né, a casa onde eles estavam. E aí então o servo de Eliseu levantou cedo, abriu a porta. Quando ele abre a porta para ver, estava cercado um exército.
dos filisteus. Aí ele disse: ai de nós, né? Ai meu Deus, e agora? Estamos ferrados, estamos fritos. Como vamos escapar agora, né? Desse poderoso exército? Ou melhor, dos assírios, né? Não eram os filisteus, eram assírios. E aí então Eliseu levanta e vê o exército, e ele vê o seu servo apavorado. Aí ora: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja, porque mais do que estão conosco do que estão com ele. De repente os olhos dele abriram e eles viram por trás, né, o grande exército do Senhor, carruagem de fogo, soldados, anjos, né, guerreiros. Ele pôde ver. E olha, irmãos, não se via nada lá além de Davi e o exército de Israel, que acovardado e com medo de Golias. Mas Deus trouxe grande livramento ao povo e à nação e ao exército de Israel, através daquele homem que decidiu depender de Deus. Interessante que até o rei Saul disse para Davi: meu filho, você não pode lutar contra ele, você é jovem, ele é um guerreiro desde a mocidade, você não pode lutar contra ele, né? Ele disse: rei Saul, o Senhor livrou teu servo do leão e do urso, ele vai livrar desses filisteus. Então, meus amados, confia em Deus, tá? Agora, confiar em Deus é uma decisão, uma escolha. Confiar em Deus. A preocupação, irmão, é uma forma de não confiar em Deus. Andar preocupados. Quando a gente decide deixar a preocupação tomar conta dos nossos pensamentos, da nossa alma, é dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, mas deixa que eu me viro sozinho. Preocupação é não confiar em Deus. E o diabo quer que nós ficamos tempos e tempos preocupados em não confiar em Deus. E a primeira qualidade de alguém que confia, que depende de Deus, é que ele confia em Deus. Segundo, ter uma viva esperança. Sabe, irmão? Ter uma viva esperança. Olha que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança. Então ter uma viva esperança. De que, pastor? Do que vai acontecer. Eu declaro que vai acontecer. A porta vai se abrir. Mesmo que pareça fechada, meu irmão, a porta vai se abrir. Vai se abrir. Ela vai se abrir. A Bíblia diz que a porta que o chão abre, ninguém pode fechar. Deixe que uma viva esperança, viva uma viva esperança, tá? Naquela área, na sua família, seja o que for, uma viva esperança. E em terceiro lugar, uma pessoa que depende de Deus, ele reconhece seus limites, entendeu? Ele sabe os seus limites, e é por isso que ele decide depender de Deus. Ele reconhece que tudo que ele faz é pelo Senhor. Ele não confia nos seus próprios talentos. Porque eu sei fazer, é porque eu tenho experiência. Não, ele sabe os seus limites, até onde ele pode, até onde vai a sua fé, onde vai o que ele pode fazer. Então, por ele depender de Deus, ele reconhece os seus limites. Ele sabe que é Deus que lhe tem sustentado. E é o Senhor que nos sustenta, queridos. Então eu estou pregando para mim essa mensagem nessa noite. Esse ano novo, eu decidi, porque eu preciso depender de Deus. Eu não posso confiar nas minhas habilidades, não posso. Em tudo que eu for fazer, eu vou depender de Deus. Eu quero tomar então a atitude de Davi na minha vida, né? O Senhor tem me livrado, irmão, de muitos leões e muitos ursos durante a minha caminhada. E todo gigante que está se levanta na minha vida, Deus vai me dar vitória da mesma forma
E eu quero também encorajar você da mesma forma, meu querido. Olha, muitos gigantes vão se levantar certamente na sua vida. Alguns têm se levantado na sua vida. E esses gigantes, de alguma forma, têm aparecido na sua vida. Mas saiba que Deus, Ele vai te ajudar, Ele pode te ajudar. Então, primeiramente, você pode entregar sua vida a Jesus e declará-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Colocar na mão deles a sua dependência, que Ele fará. Tudo que se for fazer, meu querido, desse ano, não faça para você mesmo, ou porque deu um pensamento, ou porque alguém está insistindo com você. Faça de acordo com o que Deus quer. Dependa de Deus. Você quer viajar? Pergunte para Deus. Se Ele permite você viajar ou fazer qualquer coisa, e se Ele dizer sim, viaje na sua dependência. Vai montar um negócio? Dependa de Deus. Na sua família, com seus filhos, o que for, dependa de Deus. Olhe para Deus. Não olhe para a circunstância, mas olhe para Deus. O que Deus pode fazer? O que parece tão grande na sua frente, para Deus é fichinha. Mas Ele só poderá fazer na sua vida tal vitória, tal poder, se você então depender dEle, como Davi.